Devemos ou não devemos fazer dívidas? Durante mais de 20 anos, provei sofrimentos causados pelas dívidas. Para que possam fazer uma ideia, recebi várias intimações judiciais e sofri uma falência. A filosofia da dívida, da qual falarei a seguir, baseia-se nas conclusões que tirei de todas estas experiências. Farei uma análise da pessoa que está para fazer um empréstimo. Existem empréstimos ativos e passivos. O empréstimo ativo é aquele que se faz quando se vai começar um empreendimento, já calculando que uma quantia X vai dar lucro Y. Isto é, faz-se o cálculo de modo que sobre algum dinheiro, mesmo depois de subtraídos os juros. Esse tipo de empréstimo todos o conhecem. Entretanto, no caso dos empréstimos passivos, sai mais dinheiro do que entra. Por isso, ele está sempre faltando. É comum a pessoa fazer dívidas por não haver alternativa. Quando as coisas começam a apertar, ela não consegue pensar no futuro. Diante de uma situação difícil, tenta livrar-se dos compromissos imediatos, sem levar em consideração se os juros são altos ou baixos. O importante para ela é conseguir o empréstimo. Muitos anúncios publicados atualmente nos jornais sobre a concessão de empréstimos são desse tipo. Podemos dizer que a essa altura, entre 10 pessoas, 8 ou 9 estão a um passo do abismo. Essa classificação dos empréstimos é uma classificação feita grosso modo. Agora vamos analisar o caso de não se fazer um empréstimo. Começa-se o empreendimento com o capital que se possui no momento. Mesmo que seja um negócio de pequeno porte, não há outro recurso. Suponhamos, por exemplo, que se tenha 100 mil ienes. Inicialmente emprega-se a metade ou um terço desse capital. Como o restante fica guardado, poder-se-á pensar que o negócio progredirá muito lentamente. Além disso, esses 100 mil ienes devem ser obtidos com esforço próprio, sem a ajuda de ninguém, pois assim estarão impregnados de suor e terão força. Depois inicia-se o empreendimento, que deve ser do menor porte possível. As ideias sobre esse princípio filosófico me foram fornecidas pela grande natureza. Podemos entendê-lo observando os seres humanos. A criança recém-nascida, com o passar dos meses e dos anos, vai crescendo cada vez mais, e a sua força e inteligência tornam-se adultas. O mesmo acontece com as plantas. Plantando-se uma pequena semente, ela germina, formando um broto. A seguir saem 2 folhinhas, e depois das folhas propriamente ditas, o caule se desenvolve. Os galhos se expandem, até que a planta se torna uma enorme árvore. Esta é a verdade. Portanto, os seres humanos precisam seguir este exemplo. Eu tive a revelação de que, praticando fielmente o princípio acima, não deixaria de obter grande sucesso. Decidi, pois, em qualquer empreendimento, partir da menor forma possível. A maior parte das pessoas, no entanto, tenta fazer coisas grandes e aparatosas desde o começo. Observando bem, vemos que a maioria acaba fracassando. Quase todos os empreendimentos da sociedade são assim. As pessoas começam por negócios de grande porte e só depois de fracassarem é que, forçadas pelas circunstâncias, seguem a ordem. Ou seja, começam tudo de novo, fazendo pequenos empreendimentos. Só então é que conseguem sucesso. A propósito, os negócios nunca se processam de acordo com a lógica ou com os cálculos. Existem vários motivos para isso.
Mas o mais importante é a influência da mente. Como o dia do vencimento da dívida nunca deixa de chegar, aconteça o que acontecer, essa preocupação está continuamente martelando a cabeça da pessoa. Naturalmente, a realidade nunca acompanha os planos. Com essa preocupação constante na mente, não surgem boas ideias. Esse é o ponto mais desvantajoso. Ora, com os bolsos sempre vazios, as pessoas não têm vitalidade. Mesmo que se enfeitem exteriormente, são pobres material e espiritualmente. Por isso mostram-se inibidas em todos os seus empreendimentos. Não têm força para crescer, estão sempre descontentes. Como a maioria prorroga o prazo do pagamento da dívida, a confiança dos outros diminui. Se o prazo se prolonga por muito tempo, começam a correr juros em cima de juros. A essa altura, a pessoa começa a se afobar e força a situação. Quando isso acontece, é o seu fim. Eu sempre faço advertências sobre a afobação e as situações forçadas. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. Mesmo que momentaneamente os resultados sejam bons, eles nunca duram muito tempo. Os famosos senhores feudais Nobunaga e Hideyoshi, por exemplo, fracassaram porque se afobaram e forçaram situações. Em contrapartida, o domínio da dinastia Tokugawa durou 300 longos anos, porque nos métodos empregados por Ieyasu, seu fundador, não houve afobação ou situação forçada, nem mesmo para ele assumir o poder. Ieyasu utilizava-se da famosa tática de ceder para vencer, quando achava que a situação estava um pouco difícil. Esperava a oportunidade propícia, isto é, aguardava que o tempo ficasse a seu favor. Assim fez com que o poder rolasse naturalmente para suas mãos. Eis o conselho de Ieyasu. A vida do homem é como uma longa caminhada carregando um pesado fardo. Não se deve ter pressa. Essas palavras expressam muito bem o seu caráter. Pelo que foi exposto, fica evidenciada esta verdade. Não se deve contrair dívidas. Em todas as iniciativas, é preciso começar de forma pequena. Gostaria que fizessem disso um lema a ser seguido. Contudo, quando se tem absoluta certeza de poder saldar a dívida em curto prazo, é admissível contraí-la. Esta é a minha filosofia da dívida que eu recomendo a todos. Por Meishu Sama, em 12 de novembro de 1949.